Olá a todos, então, sejam bem-vindos à segunda aula de Teoria da Computação. E nessa aula a gente vai continuar de onde a gente parou da primeira aula. Então, como a gente estava vendo no final da aula passada, depois de fazer uma revisão da história da teoria da computação, a gente começou a estudar a cardinalidade de conjuntos e a gente estava especialmente interessado em saber a cardinalidade de conjuntos infinitos. Então, o primeiro resultado que a gente estudou foi quanto aos conjuntos contáveis. Então, lembrando, a gente viu todos esses exemplos aqui de conjuntos na aula passada e a gente observou que todos eles são conjuntos contáveis. Os dois primeiros são conjuntos contáveis simplesmente porque todo conjunto que é finito, ele é considerado contável. E aí, se vocês lembrarem, os outros conjuntos eles são todos infinitos, né? O conjunto dos naturais, o conjunto dos naturais eh, unido a um outro conjunto finito, o conjunto dos inteiros, o conjunto dos pares de números naturais e o conjunto dos racionais. E a gente viu então que todos eles são contáveis e só lembrando então, um conjunto contável é qualquer conjunto com o qual a gente consegue fazer uma bijeção para o conjunto dos naturais, que, em outras palavras, simplificando ao máximo, é dizer que a gente consegue realmente contar com números naturais os elementos do número desse outro conjunto que é infinito. Como o número dos naturais é infinito, a gente também consegue contar com esse infinito. Então, por exemplo, a gente viu o exemplo dos números inteiros, que a gente conseguiria contar começando no zero, e daí, se a gente fizesse esse zigue-zague dos elementos, fizesse uma coisa mais ou menos assim, a gente consegue contar. A gente faz assim, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e assim infinito. Mas como a gente conseguiu fazer a divisão de um elemento dos naturais para um elemento dos inteiros, então esses dois conjuntos, apesar de infinitos, eles têm o mesmo número de elementos, ele tem a mesma cardinalidade, e, portanto, a gente diz que eles são contáveis. O que a gente viu na última aula, então, era que todos esses conjuntos, inclusive os racionais, eles são contáveis. Porém, como eu mencionei bem no final da última aula, existem conjuntos que são ditos incontáveis, nos quais não existe a bijeção de naturais para o conjunto X, que é o conjunto que a gente está tentando estudar. Então, nessa aula, a gente vai aprender como provar que esses conjuntos realmente existem, os conjuntos incontáveis, e qual é a implicação disso para a computação, qual é a relevância da gente saber disso. Então, eu quero começar mostrando para vocês essa definição do que é o chamado conjunto potência, que a gente denota ele por esse P. Então isso aqui, P de A, é o conjunto potência do conjunto A. E a definição é bem simples. O conjunto potência são todos os subconjuntos que estão contidos no conjunto A. Então, se a gente definir, por exemplo, o nosso conjunto A como sendo composto por três elementos, A, B, C, o conjunto potência de A ele vai ser igual ao conjunto vazio, os conjuntos unitários de cada um desses elementos. Então, o conjunto que contém A, o conjunto que contém B, o conjunto que contém C. Os pares, né, desses elementos, então AB, AC e BC. E o próprio conjunto A, que também está contido em si mesmo. Então, o conjunto potência é o conjunto de todos esses subconjuntos de A. A gente já pode ver, se a gente for contar aqui, a gente tem que a cardinalidade de A, obviamente 1, 2, 3, e a cardinalidade do conjunto potência de A vai ser 1, o conjunto vazio ele conta, né? Então vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, a cardinalidade do conjunto potência de A nesse exemplo é 8. E a gente vai ver lá que 8
é exatamente, né, 2 elevado na terceira potência. E, na verdade, a gente tem já uma definição mais geral da cardinalidade desses conjuntos, que se a gente diz que o conjunto A tem uma cardinalidade igual a x, que é um número natural, então isso para um conjunto finito, né? Um conjunto A que é finito. Então, a cardinalidade do conjunto potência de A vai ser sempre igual a 2x, que é o exemplo que a gente teve aqui. E um outro exemplo interessante é o que que acontece, né, se o nosso conjunto A, por exemplo, fosse o conjunto vazio. Porque a gente tem que a cardinalidade do conjunto vazio, o conjunto que não tem nenhum elemento, ela é igual a zero, certo? Porém, a cardinalidade do conjunto potência do conjunto vazio é 1. Por quê? Porque o conjunto potência do conjunto vazio é um conjunto que contém o conjunto vazio. Então, ele tem um elemento que é o conjunto vazio. E a gente pode ver que isso ainda obedece essa regra aqui, né? Porque se a gente tem zero elementos, como está ali, então o conjunto potência tem 2 elevado a zero, que é igual a 1. Se tivesse um elemento no conjunto, então seria 2 elevado a 1, que é 2, e assim por diante. Então, essencialmente, o conjunto potência, como a gente está vendo, é o a coleção de todos os subconjuntos de um conjunto A. E caso A seja um conjunto finito, a gente sabe que a cardinalidade do conjunto potência de A é 2 elevado a x. X sendo a cardinalidade de A. Uma outra maneira interessante da gente pensar nessa representação aqui do conjunto potência é pensar que a gente pode ter uma função que associa os elementos de A e ao intervalo 0 a 1, aos elementos binários 0 ou 1. E a gente vai dizer, então, por exemplo, pegando esse exemplo ali do A, que a gente tem o A, o B e o C. A gente vai fazer uma função que recebe esses elementos e retorna um de dois valores, o 0 ou 1. Então, digamos que a gente tem essa função que vai levar o A para 1, o B para 0 e o C para 0 também. Então, isso aqui a gente pode dizer que está representando o subconjunto A, que contém só o elemento A minúsculo. Se a gente fizesse uma outra representação, por exemplo, leva o A para 0, o B para 1 e o C para 1, agora a gente está representando o subconjunto BC. Ou seja, sempre que a gente estiver levando os elementos para 1, esses elementos estão contidos no nosso subconjunto final, e sempre que a gente levar um elemento para 0, esse significa que esse elemento não está contido no nosso subconjunto. É como se fosse uma flag da presença desse elemento no nosso subconjunto. Então, uma outra maneira de pensar no conjunto potência é pensar que são todas as permutações dessa função, porque o conjunto potência vai justamente fazer todas as combinações possíveis entre esses elementos e os valores de 0 a 1. Por exemplo, o conjunto vazio, né, seria a gente levar o A, o B e o C para 0. Isso aqui seria, então, o conjunto vazio. E se a gente levasse, obviamente, todos os três elementos para 1, a gente teria o conjunto A maiúsculo propriamente dito, né, com A, B e C. Então, essa é a definição do que é o conjunto potência. E o que a gente vai ver agora, que é um dos resultados mais importantes que a gente vai ver nessa disciplina, é que o conjunto potência dos naturais, ou seja, agora em vez de a gente estar trabalhando com aquele A genérico, que era um conjunto finito, a gente quer saber qual é o conjunto potência do conjunto dos números naturais. A gente vai ver que esse conjunto potência dos naturais, ele não é contável. A gente não consegue fazer aquela abreviação
dos números naturais para todos os elementos do conjunto potência. Lembrando que o conjunto potência dos naturais vai ser basicamente todos os elementos, todos os subconjuntos dos naturais. Então, a gente vai fazer a demonstração de que esse conjunto potência não é contável através de um resultado chamado uma prova da diagonalização, que é como o Cantor provou esse resultado também. E ele é feito através de uma contradição. Uma prova por contradição, para quem não sabe, é basicamente a gente assume o oposto do que a gente quer provar e mostra que, fazendo isso, ocorre algum erro ao longo do caminho, aparece algum paradoxo, uma contradição, e, portanto, o que a gente assumiu no começo da nossa prova não pode ser verdade. Então, como a gente quer provar que o conjunto de potência dos naturais não é contável, a gente vai começar a nossa prova assumindo que o conjunto de potência dos naturais é contável. A gente quer encontrar uma contradição nessa afirmação. E como a gente estava vendo no slide anterior, a gente sabe que o conjunto de potência dos naturais vai ser todas as combinações dos naturais, né? Todos os subconjuntos dos naturais. Então, por exemplo, subconjuntos dos naturais. O próprio conjunto vazio, o, o próprio conjunto dos naturais é um subconjunto dos naturais, então, conjunto vazio, conjuntos naturais. O conjunto aquele dos pares, só dos números naturais pares, é um subconjunto dos naturais. O conjunto com os elementos 0 e 1 é um subconjunto dos naturais. O conjunto que só tem o elemento 42 é um subconjunto dos naturais, e assim por diante, né? A gente vai ter infinitos subconjuntos porque o número dos naturais é infinito também. E o que a gente quer, essencialmente, como nas provas anteriores, para conjuntos pares, dos inteiros, dos racionais, seria encontrar uma abreviação que a gente pudesse atribuir a cada subconjunto do conjunto potência dos naturais um número natural. Então, a gente, por exemplo, faria assim: 0, 1, 2, 3, 4, e contaria todos os subconjuntos dos naturais. Cada subconjunto, então, receberia, digamos, um índice, que seria um número natural, e daí a gente conseguiria provar que, então, o conjunto de potências naturais é contável. Então, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai, em vez de fazer essa lista arbitrária aqui, como eu desenhei, a gente vai assumir uma sequência infinita de subconjuntos. O subconjunto S0, o subconjunto S1, S2, S3, S4, que contém todos os elementos do conjunto potência dos naturais. Então, o que a gente está fazendo é codificar esse S0 aqui, ele está representando um subconjunto do conjunto potência. O S1 está representando um subconjunto diferente. E assim por diante. E esse índice aqui seria a nossa bijeção, né? A gente está falando que esse subconjunto, a gente conta com o elemento 0, esse outro subconjunto com o elemento 1, e assim por diante. E daí, não sei se vocês lembram, mas na última aula a gente fez algumas provas de que alguns conjuntos são contáveis usando tabelas, especialmente o caso dos pares ordenados dos números naturais e o caso dos racionais. Então a gente vai começar organizando os nossos conjuntos dessa mesma maneira. A gente monta uma tabela infinita, que a gente vai chamar uma tabela M, e a gente vai fazer o seguinte: cada linha dessa tabela é um dos naturais, 0, 1, 2, 3 e infinitamente. E cada coluna dessa tabela aqui é um dos nossos subconjuntos que que eu estava explicando para vocês. E esses subconjuntos, eles vão ser representados usando essa codificação aqui que eu apresentei. Então, o que a gente está fazendo é dizer essa coluna inteira aqui, que é uma coluna infinita, é o subconjunto S0. Cada elemento, cada célula dessa coluna pode assumir o valor 0 ou 1. Se na linha 0, S0 tem o valor 0, quer dizer que o elemento 0 não pertence ao subconjunto. Se aqui fosse 1, isso queria dizer que o número natural 0 pertence ao subconjunto S0. Então, se a gente for avaliar aqui, o conjunto S0, como está desenhado aqui, ele tem
o elemento 2 está nesse subconjunto, o elemento 3 está nesse subconjunto, e, né, assumindo que aqui fosse infinitos zeros para baixo, então S0 seria igual a 2, 3. Se a gente fizesse um novo... Aqui são infinitas colunas, né, porque são todos os subconjuntos naturais. Então, se a gente tivesse aqui um valor Sn, que é zero em todas as linhas, então o Sn é o conjunto vazio. Se a gente tiver um Se, um Sk, por exemplo, que é 1 em todas as linhas, aí esse Sk é o próprio conjunto dos naturais, porque a gente está dizendo que todos os naturais pertencem ao subconjunto Sk. Mas, essencialmente, o que a gente está fazendo é só isso, a gente está representando cada dos possíveis subconjuntos, todos os possíveis subconjuntos dos naturais, através de uma coluna codificando com 0 os elementos que não estão presentes e com 1 os elementos que estão presentes no meu subconjunto. E basicamente o que eu quero fazer então é encontrar uma maneira de contar esses valores aqui. Contar o S0, S1, S2, S3, S4, S5. Vou só liberar um espaço aqui. E o que a gente vai avaliar agora nessa tabela, que é uma propriedade interessante, é o que acontece, como a prova diz na diagonalização, o que acontece quando a gente avalia a diagonal principal dessa tabela. São esses valores aqui. O que essa diagonal está nos dizendo? Ela está nos dizendo se o elemento 0 do subconjunto S0 está contido ou não em S0. Se o elemento 1 está contido ou não em S1. Se o elemento 2 está ou não contido em S2. Concordam? Então, basicamente, ela está nos dizendo que se x pertence a Sx, aquele valor ali vai ser 1, ou seja, se 0 pertence a S0, vale 1, e se 0 não pertence a S0, se x não pertence a Sx, a tabela ali vai ter um valor de 0. Então, pegando um outro exemplo aqui, né? Se 4 pertence a S4, a gente vai ter um valor de 1. Se não pertence esse, a gente teria o valor de 0. Eu estou insistindo bastante nisso porque essa é uma prova que é bastante importante que vocês entendam com clareza. Então, tentando falar de maneiras diferentes. Agora, a gente viu então que tem essa tabela. Eu vou repetir aqui o resultado. Então, se x pertence a Sx, a gente tem 1. Se x não pertence a Sx, a gente tem 0. Agora, ok. A gente pode pensar que essa diagonal aqui, principal, que a gente vai chamar de... A gente pode pensar que essa diagonal em si, ela também é um subconjunto de elementos. A gente poderia pegar e, digamos, endireitar ela e botar ela aqui. E daí a gente vai chamar ela de P. Essa diagonal principal ela vai ser chamada de P, a diagonal principal. E daí ela mesma, ela é um dos subconjuntos dos naturais. 0, 1, 1, 0, 1, 1 e etc. Isso porque todos os subconjuntos eles têm que estar representados. Então, o subconjunto dos naturais que tem os mesmos elementos de acordo com o que diz a diagonal principal, ele tem que fazer parte dos subconjuntos dos naturais, então tem que fazer parte do conjunto potência dos naturais. E isso é verdade. Essa diagonal aqui, ela vai estar representada aqui em algum lugar. Isso não é um problema. Só que agora a gente pode pensar, a gente tem a diagonal P, a gente pode pensar no complemento da diagonal P, que a gente denota por P com esse traço em cima. O que é o complemento da diagonal principal? É basicamente o inverso. A gente está flipando, invertendo os bits da diagonal. Então, é o que está representado nessa tabela de baixo.
Se a gente tem o valor zero na diagonal em P, a gente vai ter o valor 1 no complemento de P. Se a gente tem o valor 1 em P, a gente vai ter o valor zero no complemento de P. E assim como P é um dos subconjuntos dos naturais e tem que estar nessa tabela, o complemento de P também é um subconjunto possível que vai ter que estar nessa tabela em alguma posição. Tem que existir algum SX que é igual ao complemento de P, que nesse caso aqui seria não o inverso, teria essa codificação aqui. Então, como a gente está assumindo que o conjunto potência dos naturais é contável, a gente sabe então que o complemento de P é igual a SK para algum K que pertence aos naturais. Então, esse complemento de P ele tem que estar nessa tabela em algum lugar. E daí chega o cerne da questão. Se a gente tem esse complemento de P numa das colunas, qual é o valor do elemento da tabela MK de K? Então, lembrando, o que está acontecendo é o seguinte: a gente tem a nossa tabela aqui. Cada coluna dessa tabela é um subconjunto dos naturais, representados por zeros ou uns. E a gente sabe que um desses subconjuntos, que é o conjunto SK para um valor de K, é igual ao complemento de P, que é esses valores aqui. Só que daí, lembrem da definição que a gente teve aqui para os valores de S x arbitrários. A gente sabe que se um elemento x pertence a S de x, ele tem que ter o valor 1, e se ele não pertence a S de x, ele tem que ter o valor 0. Se a gente pegar um valor k aqui, ele vai ter vários valores aqui, né? Digamos, 0, 1, 0, 0, 1, tanto faz. E daí a gente vai chegar aqui no... Isso aqui, né, é o elemento MK de K. Ou seja, é o elemento na posição que está na linha K e na coluna SK. Não confundir. SK. Qual é o valor que a gente tem que pôr aqui dentro? 0 ou 1. O que acontece? Esse valor aqui, ele está na diagonal, certo? Então, a gente definiu, digamos que então aqui tinha 0. Tinha o valor 0. A gente pegou esse valor aqui da diagonal que tinha o valor 0 aqui. Porém, a diagonal que é o conjunto P, e aqui esse é o complemento de P. Então, no complemento de P, nessa posição, a gente tem que ter o inverso do que estava na diagonal, como está nessa tabela aqui. Então, de acordo com o complemento de P, aqui tinha que ser 1, porque 1 é o inverso de 0. Então, a gente vai tirar o 0 e vai botar 1. Só que daí, ao fazer isso, a gente alterou a diagonal. A gente alterou o subconjunto P. E agora, nesse subconjunto P, tem o valor de 1. Porém, a definição do complemento de P é que a gente deveria ter o inverso do que está na diagonal. Então, aqui, na verdade, tem que ser 0. Só que aí, repete o problema, porque agora a diagonal tem 0. Então, no complemento de P, a gente teria que ter 1. Então, não importa qual valor a gente adicionar nessa posição MK de K, sempre vai entrar em contradição pela própria definição de como a tabela funciona. Porque o elemento nunca pode estar de acordo com o valor de P e de complemento de P ao mesmo tempo nessa posição específica. E essa é a contradição da prova por diagonalização. O que acontece então? Se m de k for igual a 1, então o k pertence a SK. Como SK é igual ao complemento de P, então temos que o K não pertence a SK.
Só que isso é uma contradição pela própria definição de K, né? A gente está aqui a contradição. K pertence e não pertence a SK. Se MK de K for igual a zero, então K não pertence ao subconjunto SK. Como SK é igual ao complemento de P, então temos que o K pertence a SK, que é a outra contradição. Então não importa qual valor a gente coloque na nossa tabela, quando a gente chegar nesse subconjunto que deveria ser o complemento da diagonal, a gente vai ter um elemento que sempre vai estar sendo contraditório. A gente não consegue colocar nem zero, nem um ali naquela posição. E como a gente chega nessa contradição, o que a gente tem que concluir? Que, na verdade, a nossa premissa inicial era falsa. A gente não pode assumir que a contradição é real, então a gente tem que assumir que a premissa inicial era falsa. E qual que era a premissa inicial? Era de que o conjunto dos... o conjunto potência... Desculpa, o conjunto potência não de A, o conjunto potência dos naturais era contável. E no fim das contas isso é falso. O conjunto potência dos naturais é incontável. A gente não consegue contar, atribuir um valor dos naturais para cada um dos subconjuntos, porque não importa. Essa tabela aqui, que deveria em cada coluna a gente colocar um valor dos naturais e assim conseguir contar todos os subconjuntos, não é possível, porque sempre vai existir pelo menos um subconjunto do conjunto potência que é impossível de estar nessa tabela, que é justamente quando ocorre essa contradição. Então a gente não consegue contar todos os subconjuntos dos naturais e, portanto, o conjunto potência dos naturais é dito não contável, ou seja, ele é incontável. O que isso acarreta? Qual é a consequência do conjunto potência dos naturais ser incontável? Primeiro, a gente pode pensar em algumas funções que levam de um valor para o outro. Então, vamos ver o primeiro corolário, é sobre o conjunto das funções de naturais para booleanos, que a gente denota por esse símbolo aqui, né? Tipo, 0, 1 aos naturais. Isso aqui, vocês podem pensar numa notação mais comum, seria, por exemplo, a gente tem todas as funções f que recebem x e são iguais a y, ou seja, a gente recebe um x e calcula um y, sendo que x pertence aos naturais e y pertence a 0 e 1. E o que acontece? Todas as funções, ou melhor, o conjunto de todas essas funções aqui, elas são incontáveis. Por que isso aqui é incontável? Porque, na verdade, se vocês verem, é exatamente o que a gente estava fazendo aqui. A gente estava recebendo um valor natural e retornando... Aqui, a gente recebia um valor natural e retornava, né, um resultado de 0 ou 1. Então, isso aqui em si já é uma dessas funções. E como essa função ali é incontável, então o conjunto de todas essas funções que levam dos naturais para os booleanos também é incontável. E não só isso, a gente tem que essas outras funções aqui, dos naturais para os naturais, também não são contáveis, são incontáveis. O que são essas funções? São os f de x igual a y, em que x pertence aos naturais e y pertence aos naturais. Ou seja, uma função que recebe um número natural e devolve outro número natural. A quantidade o conjunto de todas essas funções f também é incontável. Como é que a gente pode provar isso? É simples. A gente sabe que o conjunto acima, esse n de n, ele inclui de forma injetora esse subconjunto de 0 a 1. Por quê? 0 e 1 são números naturais. Então, a única coisa que a gente fez aqui foi expandir, porque essas funções aqui, esse conjunto aqui, na verdade, ele está contido nesse conjunto aqui, justamente porque 0 e 1 são números naturais também. Então, a gente tem a partir do resultado da diagonalização, a gente tem resultado. As funções que levam dos naturais para os booleanos são incontáveis, e o conjunto das funções que levam de um natural para outro natural
é incontável também. Não só isso, a gente sabe agora que o conjunto potência dos naturais, ele vai ter uma cardinalidade. A gente sabe que ele é incontável, então a gente não consegue fazer a abstração dos naturais para o conjunto potência dos naturais. Porém, a gente sabe que o conjunto potência dos naturais, ele tem que ter uma cardinalidade maior que a dos naturais. Por quê? Porque a gente consegue fazer uma abstração, a seguinte abstração, dos naturais, que todos os naturais, para o conjunto unitário dos naturais. Então, a gente consegue, se for só o conjunto, os subconjuntos que possuem um único elemento, a gente consegue contar. E como esses subconjuntos aqui, eles são todos contidos no conjunto potência, esse aqui, tudo isso aqui está contido como subconjuntos do conjunto potência. E como os naturais a gente consegue contar para esses aqui, então a gente sabe que tem que existir mais elementos no conjunto potência dos naturais do que no conjunto dos naturais. Que é, então, essas ideias todas que eu apresentei agora, elas foram formalizadas pelo Cantor em 1873 para um conjunto A qualquer daí. Que, então, não só para os naturais. Isso é uma propriedade que é verdadeira para todas, que não existe nenhuma função objetora entre A e o conjunto potência de A. Para isso, basicamente, a gente está formalizando aquela prova da diagonalização. A gente assume para a contradição que vai existir uma função V que leva do conjunto A para o conjunto potência de A. Então, seria algo mais ou menos assim. A gente tem o A, a gente tem o conjunto potência de A, a gente tem essa função V que leva dos elementos de A para um elemento do conjunto potência de A. Então, o domínio, né, de V vai ser os elementos de A, o domínio de V vai ser os subconjuntos de A, que é basicamente só repetir isso aqui. E a gente vai considerar um novo conjunto, que é o conjunto R, no qual a gente pertence a R todos os elementos X que não pertencem a G de X. Certamente, o conjunto R ele tem que pertencer ao codomínio de V, porque o conjunto R também é um subconjunto de A e, portanto, precisa estar dentro de conjunto potência de A. Então, como V é uma função bivetora, a gente sabe também que existe um R minúsculo que pertence ao conjunto A, tal que, então, V de R igual a R, ou seja, é o elemento que está sendo levado de A para o conjunto R. E daí a gente pergunta, R pertence a R? R minúsculo pertence a R? Então a gente chega no mesmo caso daquela prova da diagonal. Se o elemento R pequenininho, R minúsculo pertence a R maiúsculo, pela definição de R, que está aqui, R não pertence a R. E se o R não pertence a R maiúsculo, então pela definição de R, de novo, essa aqui, a gente tem que o R pertence a R maiúsculo. Então, esse elemento aqui, ele está causando uma contradição de novo. Então, esse é o teorema geral, mas é a mesma ideia daquela diagonalização que a gente viu agora há pouco. E daí, qual é o corolário? Isso aqui eu tinha mencionado no final da primeira aula, é que existem diversos tamanhos de infinito. Não só isso, existem infinitos tamanhos de infinito. A gente diz que o menor infinito é o infinito dos naturais, é a cardinalidade dos naturais, que são os conjuntos contáveis, é o infinito contável. A gente sabe que, por exemplo, o conjunto potência dos naturais é um infinito e é maior que os naturais. Por sua vez, o conjunto potência do conjunto potência dos naturais, ele vai ter uma cardinalidade maior do que o conjunto potência dos naturais. E a gente pode seguir nisso infinitas vezes. Então, existem infinitos tamanhos de infinito. E como eu tinha mencionado, a gente denota esses infinitos usando a letra Aleph. Então, o conjunto dos naturais, a cardinalidade dele, a gente diz que tem Aleph zero, que é
menor, né, que o Aleph 1, que seria esse aqui, que é menor que o Aleph 2, e assim infinitas vezes. Então existem infinitos. Bom, agora que a gente tem essa noção de que de fato existem conjuntos que são incontáveis, o que que isso implica, né, para as nossas computações? Como a gente viu agora há pouco, o conjunto das funções que levam dos naturais para os valores binários é incontável também. Assim como o conjunto das funções, né, que levam dos naturais para os naturais. É, exi existem infinitas e incontáveis funções dos naturais para os naturais. E agora a gente pode pensar numa ideia, agora vindo para a computação, de o que é uma função que é efetivamente computável. Uma função efetivamente computável nada mais é do que uma função f que recebe argumentos de entrada, então aqui para uma quantidade arbitrária de elementos, A1 até a k, e devolve uma saída, que nesse caso é a saída B. Essa função ela só é efetivamente computável ou calculável se existir um dispositivo M, falando de forma geral. Esse dispositivo M ele vai receber os valores dos atributos de entrada, então ele vai receber A1, A1 minúsculo que pertence a 1 maiúsculo, a K minúsculo que pertence a K maiúsculo, e vai de forma automatizada e num tempo finito, ou seja, ele tem um número finito de passos, calcular f para A1 até a K e devolver um valor pertencendo a B. Ou seja, essencialmente a gente tem uma função que recebe valores de entrada e devolve uma saída em tempo finito, de forma automatizada, através de um dispositivo M. E esse dispositivo M, que vai entregando, é M porque a gente pensa em máquina, mas pode ser sem restrição nenhuma. Tá? M pode ser um computador, uma calculadora, uma pessoa com um lápis ou uma caneta usando um pedaço de papel, pode ser um corvo, pode ser qualquer coisa. O importante é que existe alguma coisa M capaz de calcular essa função. Então, uma função efetivamente computável é isso, uma função que a gente consegue obter uma resposta dando as entradas em tempo finito de forma automatizada através do dispositivo M. E qual que é a questão dessas funções? É que existem funções que não são efetivamente computáveis. Então, esse é um dos primeiros e mais importantes resultados da teoria da computação. A gente vai demonstrar de que existem essas funções que não são efetivamente computáveis. Então, por simplicidade, né, a gente vai focar o nosso argumento justamente naquelas funções que a gente viu ali dos naturais para os naturais. Como, só botando aqui para relembrar, seria todas as funções f que recebem x e calculam y, sendo que x pertence aos naturais e y pertence aos naturais também. Então, são funções, entre aspas, simples, né? Recebem um valor natural, devolvem outro valor natural. E daí o que a gente vai tentar provar, teorema, é que existem funções de n para n que não são efetivamente computáveis. Essa demonstração ela tem duas partes. Primeiro, a gente aplica o teorema de Cantor para ver que o conjunto de funções n para n é incontável. Ou seja, existem infinitas e incontáveis funções de n para n. Isso a gente viu agora há pouco, né? A gente viu aqui quando a gente estava vendo esse slide que esse conjunto n para n justamente é não contável. Então, isso aqui a gente já sabia. Vou marcar aqui como sabendo. Então, existem incontáveis funções dos naturais para os naturais. E agora o que a gente vai ver é que para qualquer linguagem de programação que a gente conseguir pensar, o conjunto de programas válidos é contável. Ou seja, se a gente tiver, seria assim,
o conjunto das funções n para n é incontável. Porém, o conjunto de todos os programas que a gente consegue escrever, eu vou denotar isso pelo conjunto P de programa. Então, o conjunto de todos os programas é contável. E como existem mais funções do que programas, a gente não consegue representar todas essas funções por um programa, em uma máquina, um dispositivo M genérico. Então, chega como um resultado óbvio disso, de que vão existir funções para as quais a gente não consegue escrever um programa. Isso a gente vai provar agora, primeiro introduzindo essa ideia de linguagens formais. Então, a gente vai formalizar como é que se escreve um programa, basicamente, para avaliar a cardinalidade do conjunto dos programas. Então, a gente vai começar definindo um alfabeto, que é qualquer conjunto finito. E, por convenção, a gente usa a letra sigma para denotar esse conjunto. Então, sempre que vocês verem esse sigma aqui, quer dizer que é um conjunto que representa um alfabeto. Alguns exemplos de alfabetos que a gente pode usar é, por exemplo, o alfabeto binário. Podem pensar assim para representar os bits operando em um processador. Então, a gente pode representar os programas por 0 e 1. Ou então, por exemplo, o alfabeto quaternário das bases do DNA, que é a C, G, T. Então, o nosso DNA ele é formado por essas 4 bases, uma sequência disso. O alfabeto das letras minúsculas, de 26 letras, A, B, C, D, E, F, G, ou qualquer outro conjunto de símbolos, essencialmente, que vocês queiram representar. Então, isso é um alfabeto. A gente diz que uma palavra sobre esse alfabeto signo é uma sequência finita de símbolos de signo. Então, nesse exemplo aqui, que a gente tem o alfabeto sigma sendo o binário, com 0 e 1, então a gente vai ter esse símbolo aqui, que é a palavra vazia, ou seja, não tem nenhuma letra, nenhum símbolo na nossa palavra. Ou a gente pode ter a palavra 0, a palavra 1, a palavra 000, a palavra 10, 101, qualquer outro. Aqui, 10 é uma palavra válida também nesse alfabeto sigma. Um detalhe importante aqui, só para não causar confusão, é que a gente está falando, a gente usa palavra para simbolizar essa sequência finita de símbolos, mas talvez vocês prefiram pensar como uma string ou uma lista de símbolos ou mesmo um texto. Porque é o seguinte, se a gente, digamos que a gente tem o alfabeto aqui, que é o A, B, C, e isso aqui que eu estou botando é o espaço, o que aconteceria se vocês apertassem a barra de espaço de um computador. Então, isso aqui, A espaço BC, não são duas palavras. Isso aqui é uma palavra que tem o símbolo A, o símbolo espaço, o símbolo B e o símbolo C. Então, só queria fazer esse adendo para ficar claro que se o espaço for um dos símbolos do nosso alfabeto, então ele faz parte da palavra, tá? Não é porque tem ali, ou por exemplo, se um outro símbolo qualquer aqui, por exemplo, a própria vírgula, né? Fica meio difícil de denotar, mas a vírgula pode ser um dos nossos símbolos. Daí, se tivesse uma vírgula aqui, a vírgula faria parte dessa palavra. Então, só para deixar isso claro, se a gente tiver um textão, né? Ele vai ser uma única palavra na nossa definição. E então, continuando com as linguagens formais, a gente tem esse alfabeto sigma, a gente define que o sigma estrela também é uma operação chamada flexo de Kleene, é o conjunto de todas as palavras sobre sigma. Então, por exemplo, esse flexo de Kleene, ou sigma estrela, do nosso alfabeto 01, vai ter todas as palavras de 01. Então, vai ter a palavra vazia, 0, 1, 00, 01, 10 e todas as outras palavras possíveis. E a gente define que uma linguagem formal L sobre o alfabeto sigma nada mais é do que simplesmente um subconjunto de sigma estrela. Ou seja, é uma coleção das palavras que a gente está definindo de dentro de todas as palavras possíveis para aquele alfabeto. E a gente define que o complemento da linguagem, que é L com esse traço em cima, é todas as palavras que pertencem a sigma estrela e não pertencem a L.
Então, esse é o complemento. Então, algumas linguagens formais que a gente pode definir sobre o alfabeto 01 por exemplo, a linguagem vazia, que é esse conjunto vazio aqui, não confundir com a... Essa aqui é a linguagem vazia. Linguagem vazia. Enquanto aqui a gente tem a palavra vazia. A linguagem vazia é uma linguagem sem palavras. E a palavra vazia é uma palavra sem letras, sem símbolos. Então, isso aqui, a linguagem vazia, é uma das linguagens possíveis formais do alfabeto 01, assim como essa outra linguagem aqui, que é a palavra vazia, 0. Ou, por exemplo, aqui, a gente está definindo, através dessa expressão, uma outra linguagem, que é todas as combinações pares de zero. Então, isso aqui é, por exemplo, a palavra vazia, que a gente considera que zero é par, aí a palavra 00, a palavra 0000, a palavra 00000, infinito. Então, essa é uma outra linguagem formal. E a gente diz que um programa P, ele decide uma linguagem L contida em sigma estrela, quando o P recebe como entrada a palavra W, que pertence a sigma estrela, e após um número finito de passos, a execução do programa para, ele não pode ficar executando para sempre, e se W, e ele determina, dá como resposta, se essa palavra W, ela pertence à linguagem formal L ou ela não pertence à linguagem formal L. Por exemplo, se a gente fosse escrever um programa que decide esse exemplo aqui do 0n, esse n aqui então só demonstra quantas repetições de zero a gente pode ter, esse nosso programa ele teria que parar e aceitar a palavra 00 e teria que parar e rejeitar a palavra 1, por exemplo. Assim como ele teria que aceitar a palavra vazia e teria que rejeitar a palavra 000, porque tem um número ímpar de zeros. Então é basicamente isso que quer dizer um programa P decidir uma linguagem. Então, qual é a cardinalidade das linguagens formais? Então a gente vai definir que para um sigma finito, para um alfabeto finito, a gente tem um número finito de letras ou de símbolos. Então, sigma estrela é contável, ou seja, o conjunto de todas as palavras desse alfabeto é finito, é contável. A gente consegue fazer a abreviação para os naturais. Como é que a gente demonstra isso? É semelhante à prova a uma das provas que a gente viu na aula passada. A gente diz assim, que para cada tamanho K pertencente aos naturais, o conjunto de palavras de tamanho K é finito. Então, a gente consegue enumerar as palavras de sigma estrela pelo seu tamanho. O que isso quer dizer? A gente tem aqui o nosso mesmo exemplo antes de o alfabeto com dois símbolos, 0 e 1. A gente consegue elencar todas as palavras que têm o mesmo tamanho. Como é que a gente faz isso? A gente define aqui, por exemplo, palavras que têm tamanho 0. Existe uma, é a palavra vazia. Aí, palavras que têm tamanho 1, existem duas. É a palavra 0 e a palavra 1. Aí, palavras que têm tamanho 2. É o 00, o 01, o 10 e o 11. Não existe nenhuma outra palavra que a gente conseguiria formar com esses símbolos com tamanho 2. Essas são todas as possibilidades. Que é exatamente o que a gente está mostrando nessa tabela aqui. Então, como é que a gente conta esses valores? A gente faz assim, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e assim a gente vai contando. Então, é basicamente o que está acontecendo aqui. A gente, palavra vazia recebe 1, aí esse 1, a gente conta, as palavras 0 a gente conta com 1, a palavra 1 a gente conta com 2, aí fechou todas as palavras que têm tamanho 1. Então, a gente vai para as palavras com tamanho 2, que são essas aqui, e segue adicionando os naturais, e assim a gente consegue contar todas as palavras
de sigma estrela. Então, sigma estrela é contável para um sigma infinito, que é finito. E a gente também tem esse outro resultado que diz que se o conjunto X for contável e Y for um subconjunto de X, ou seja, Y está contido em X, Y é contável também. Essa prova, ela lembra um pouco a prova que a gente viu, não a prova, mas ela lembra um pouco aquele conceito que a gente viu de que o conjunto dos naturais pares, ele está contido no conjunto dos naturais, e como os naturais são contáveis, então o conjunto dos pares também era contável. Como é que a gente pode provar isso de forma genérica? A gente vai ver que basta pular os elementos que não pertencem a y na enumeração. Ou seja, a gente tinha aqui a enumeração completa desse sigma para 0 e 1, do sigma estrela para um alfabeto de 0 e 1. E a gente conseguiu contar todos os elementos. Como agora a gente vai ter um y que é um subconjunto de x, basta a gente fazer a mesma coisa, só que quando não tiver o elemento em y, a gente pula ele. Então aqui, esses elementos todos a gente está pulando e a gente está contando só os que estão ali. E como a gente conseguiu contar todos os elementos antes, agora que tem menos elementos, a gente naturalmente consegue contar também. Então, um subconjunto de um conjunto contável também é contável. E agora o que a gente vai pensar? A gente vai ver de forma geral. Pensa em todas as linguagens de programação que vocês conhecem e qualquer linguagem de programação que vocês conseguiriam pensar e pensem em como escrever ela, em qualquer idioma, uma linguagem de programação em português, em japonês, em espanhol, em inglês, francês, qualquer simbologia que a gente queira usar, sabe, letras, os dígitos, usar arroba, tab, espaço, enter, menos, mais, todos esses símbolos. Então aqui a gente tem, por exemplo, C, Java, Haskell, JavaScript, Python, Ruby. Todos esses programas, eles são representados através de um texto. E esse texto nada mais é do que uma palavra sobre um alfabeto que inclui, então, letras, códigos de controle, nova linha, tabulação, espaço em branco. E esses símbolos todos eles podem ser representados em ASCII ou em Unicode, ou um alfabeto independente de qual codificação a gente use para escrever o nosso programa. Esse alfabeto de símbolos possíveis, ele é finito. Então a gente vai denotar que a gente tem esse alfabeto finito de símbolos para escrever um programa como sendo sigma. E pensa aqui que além de ASCII e Unicode, a gente estava vendo o exemplo com o alfabeto 0 e 1. E lembrem, né, tudo a gente consegue representar em uma máquina, em um computador digital, por exemplo, essencialmente como zeros e uns, quando a gente chega no mais baixo nível possível. Então, realmente, mesmo que a gente quisesse esquecer a parte humana de escrever o programa, pense na representação de instruções de máquina através de binário, também é um alfabeto finito para representar um programa. Então, qualquer um desses alfabetos que a gente queira para escrever um programa, a gente vai denotar ele de sigma. E a gente vai dizer que um programa válido é um programa que seja aceito por um compilador ou por um interpretador. E a gente está chamando de P o conjunto de todos esses programas válidos para essa linguagem de programação que a gente está escolhendo. E o nosso teorema é que P é contável. Por que P é contável? Por que o conjunto de programas válidos é contável? Porque o nosso sigma é finito, certo? O nosso alfabeto é finito. Como a gente viu, o sigma estrela, então, que é o conjunto de todas as palavras de sigma, ele é contável, porque sigma é finito. E a gente sabe que o P ele tem que estar contido no sigma estrela, porque P é uma palavra do nosso alfabeto. E como a gente viu no slide anterior, então, como P está contido em sigma estrela é contável, então P é contável. Então, é o que a gente queria provar. O conjunto de todos os programas possíveis é contável. A essa altura, talvez alguém mais curioso esteja se perguntando, tá, mas e se a gente está assumindo que o sigma é finito, né? Que a gente está trabalhando com um alfabeto finito.
o que que aconteceria se de alguma maneira a gente conseguisse representar um alfabeto infinito? Ou seja, em vez de ter uma quantidade finita de símbolos para trabalhar, a gente tem uma quantidade infinita de símbolos para trabalhar. Por exemplo, imagine que a gente tem os naturais com símbolos e, por exemplo, a gente vai ter 0, 1, 2, 10, 11, 12, etc. E cada um desses aqui fosse um único símbolo, ou seja, o 10, na verdade, fosse um símbolo, 11 fosse um símbolo, 12 fosse um símbolo e a gente tivesse infinitos símbolos. A gente não vai ver na aula agora, mas se sigma for infinito, ainda assim o sigma estrela é contável. E isso vocês podem ver em um dos exercícios da lista de exercício que está disponível no Moodle. Então, quem quiser ver essa prova, eu sugiro que faça o exercício, quem ficou curioso. Mas só para provar que não é uma limitação, que esse resultado de P ser contável não é uma mera consequência de sigma ser infinito. Se sigma fosse infinito, isso ainda seria verdade. Não é um problema da quantidade de letras que a gente tem disponível. Então, voltando, o conjunto de todos os programas possíveis é contável. Como a gente viu lá atrás, as funções que levam de um número natural para um número natural, o conjunto dessas funções é incontável. E a gente viu que e a gente também sabe que se o alfabeto sigma for maior que zero, então o conjunto de todas as linguagens possíveis sobre sigma também é incontável. Por quê? Deixa eu ver aqui. Digamos que a gente tem uma linguagem K que pertence a sigma estrela. A gente sabe que o sigma estrela ele é contável e a gente sabe que o power set, o conjunto potência de qualquer conjunto contável, ele vai ser incontável. Só que essa linguagem aqui, ela é um subconjunto. Aliás, aqui eu botei o sigma errado. Ela é um subconjunto de sigma estrela. Então, vão existir linguagens em cima desse sigma estrela que vão ser incontáveis. A quantidade de linguagens de sigma estrela é incontável, porque o conjunto potência, que são todos os subconjuntos de sigma estrela, é incontável. Então, a gente sabe que existem linguagens possíveis que também são incontáveis. Quais são as consequências desse resultado aqui de n ser incontável, das funções n para n serem contáveis e p, conjunto de programas, ser contável? Que existem funções numéricas de n para n para as quais não há programa que as implemente. E que existem linguagens sobre sigma para as quais não há nenhum programa que a decida. É um problema análogo. E note que aqui a gente está mostrando só as funções de naturais para naturais. A gente não está nem considerando funções mais complexas, por exemplo, as funções que trabalham com racionais, com inteiros, com reais, com caracteres. Não, a gente está pensando só nas funções aquelas f de x igual a y, x pertence aos naturais, y pertence aos naturais. E nem assim a gente consegue garantir que existem programas suficientes. Vocês podem pensar o seguinte, se a gente tem esse conjunto aqui, esse espaço P, tá? E cada ponto aqui, nesse conjunto P, é um programa que a gente consegue escrever. E essa quantidade aqui é contável, a quantidade desses pontos é contável. Então vai existir, e daí o que a gente viu é que existe esse outro conjunto aqui, que é o conjunto dos naturais, que são todas as funções dos naturais. E esse conjunto P aqui, cada programa aqui, está mapeando para uma função específica, sempre dentro desse espaço aqui. E assim por diante. E a gente não consegue escrever programas para todas essas outras funções que estão fora do nosso espaço aqui alvo. Então existem infinitas mais funções de naturais para os naturais
que a gente não consegue escrever um programa em um dispositivo arbitrário, independente de qual linguagem de programação seja usada, do que os programas que a gente consegue escrever essa função e encontrar uma solução em tempo finito. Então, esse é o primeiro grande resultado dessa disciplina em termos de computação. É saber que a quantidade de funções que não podem ser computadas é infinitamente maior do que o das funções que são computadas. O que pode parecer um resultado meio triste, assim, né? Então, ok, a gente sabe isso é um fato. Mas, assim, o que isso quer dizer? Quais são as perguntas que a gente pode fazer a partir disso? Então, a gente tem aqui 4 perguntas que foram elencadas, importantes para a gente refletir a respeito. Eu sugiro que vocês pensem nelas para as próximas aulas. Mas, basicamente, perguntas relevantes. Como que a gente determina se uma dada função é efetivamente computável? E essa talvez seja a pergunta mais simples. A gente prova que uma função é computável programando essa função e vendo que ela existe. Essa é a maneira mais simples de resolver essa questão. Então, como delimitar exatamente o conjunto de todas as funções efetivamente computáveis? Isso a gente vai ver através dos modelos de computação que a gente vai estudar ao longo da disciplina. Como determinar se uma função não é efetivamente computável? Aqui é uma questão mais difícil, né? Porque a gente tem que provar que algo não existe quase, assim, provar que não existe um programa para computar aquela função, que é uma coisa muito mais difícil de se fazer, porque não tem como a gente fazer todos os programas possíveis, porque eles são infinitos, né? E ver que nenhum deles resolve aquela questão. Então, existem estratégias que a gente vai estudar mais no final da disciplina para descobrir isso. Normalmente dependem de encontrar uma contradição, assim como a gente encontrou uma contradição ali na estratégia de diagonalização. E a existência de funções não efetivamente computáveis é relevante para o cotidiano de um desenvolvedor de software? Essa é uma pergunta que eu acho talvez a mais curiosa, porque a gente pode ver isso tudo aqui, toda essa aula, toda essa questão de existir funções que não são computáveis, e pensar, tá, mas talvez sejam só funções assim bizarras, coisas que ninguém nunca vai querer calcular, coisas que são tão exóticas que as pessoas nem pensam a respeito. E poderia ser isso, em certa parte é também, mas não é só isso. Na verdade, basicamente, sempre que a gente chega numa questão de autorreferência, normalmente essa função não é computável. O que eu quero dizer com isso? Principalmente para quem quer trabalhar com compiladores, corretores, interpretadores, vão se deparar frequentemente com problemas que não têm como serem calculados, porque, em geral, qualquer coisa que vocês queiram saber a respeito do próprio programa não é computável. E o exemplo clássico é que a gente não consegue escrever um programa que decide se um outro programa sempre vai parar, que é o famoso problema da parada. Isso a gente vai ver no final da disciplina. Então, nessas respostas das perguntas, com o propósito de responder. Então, a gente vai estudar modelo de computação, a gente vai explorar as funções que podem ser definidas em cada um desses modelos de computação. A gente vai comparar os modelos de computação entre si, para ver que eles são igualmente poderosos. E assim a gente vai discutir a tese de Church-Turing, que vai ser um dos principais resultados dessa disciplina também, que eu mencionei na apresentação histórica na aula passada. E com o propósito de responder as 2 últimas perguntas, a gente vai ver provas de não computabilidade para funções relevantes. A gente vai estudar uma técnica importante para provar a não computabilidade, que é conhecida como a redução de problemas. A gente pega um problema e mostra que ele faz parte de um outro problema que também não tem solução. E a gente vai ver exemplos do impacto da não computabilidade efetiva no nosso cotidiano. Então, isso encerra essa primeira parte da disciplina a respeito de conjuntos. A gente viu, então, que existem infinitas funções para as quais a gente não consegue escrever um programa, porque o conjunto de funções, pelo menos de naturais para naturais, é incontável, e o conjunto de programas que a gente consegue escrever é contável. A partir da próxima aula, então, a gente vai começar a ver definições formais
de tópicos de computação. Essencialmente, assim, como é que a gente define formalmente um programa, como é que a gente define uma máquina e como é que a gente define uma computação. Então, até lá, obrigado pela atenção.